Paz do Senhor, irmãos. Amém? Antes que você se assente, permaneça no livro do Gênesis. Nós vamos fazer 3 leituras da palavra de Deus e vamos ministrar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, tem abençoado a minha vida com essa palavra, e eu quero compartilhar com a sua vida, com a sua casa, hoje à noite, a palavra de Deus. Primeiro texto, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4. O segundo texto, Hebreus 11, 8. E o terceiro texto, Tiago 2, do 21 ao 23. A versão que eu estarei lendo, Almeida Revista e Corrigida, Gênesis 12, do 1 ao 4, nos diz assim a Sagrada Escritura. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Tiago, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão recebeu um título. Abraão recebeu uma característica para a sua vida. E é sobre esse tema, é sobre essa característica, é sobre essa busca que nós precisamos ter, que eu quero falar com o seu coração hoje à noite. Nós precisamos ser amigos de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos, por favor. Vamos falar sobre tornando-se amigo de Deus. Tornando-se amigo de Deus. Desde quando nós iniciamos nossos cultos presenciais, o Espírito Santo tem falado de uma forma muito enfática sobre as nossas vidas. Nas 2 terças-feiras passadas, nós falamos sobre que nós somos criados para ser semelhantes a Cristo. Na terça-feira passada, nós falamos sobre decida por Deus e Deus decidirá por você. Nas quintas-feiras, que temos estudado os milagres, as proezas de Jesus, nós falamos sobre Jesus curando o mudo. E na quinta-feira passada, Jesus libertando um homem endemoniado de Gadara. Na nossa escola bíblica dominical, que tem sido transmitida online e agora presencial na nossa igreja sede, nós temos estudado sobre tempo de conquistas. E o subtítulo é Fé e Obediência no livro de Josué. Domingo retrasado, derrotando o primeiro inimigo, e domingo passado, a batalha contra Ai. E as 2 últimas noites dos nossos cultos aqui na Assembleia de Deus de Vila Nova, nós aprendemos sobre uma compreensão atual da graça de Deus, e domingo passado, nós aprendemos sobre uma fé real. O que eu quero falar para a minha vida e para a tua vida essa noite é: nós precisamos nos conscientizar do que a palavra de Deus precisa produzir nas nossas vidas. O termômetro para a gente
compreender se ela está fazendo efeito na nossa vida, ou se nós temos permitido que ela faça o efeito pelo qual ela é anunciada, pelo qual ela é pregada, pelo qual ela é dispensada sobre a nossa vida, se nós estamos melhorando. Toda vez que lemos a palavra de Deus, toda vez que ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos ter uma ascendência espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, porque a palavra de Deus tem esse poder. E Deus tem falado, o Espírito Santo tem se revelado, e você hoje à noite precisa fazer um teste na sua vida. Se você está sendo melhor a cada dia, não com a sua profissão, não com os seus afazeres cotidianos, mas se você está crescendo espiritualmente, se você está conhecendo Deus a cada dia, se você tem tido um relacionamento com o Espírito Santo a cada dia. Por quê? Porque todas as outras coisas são efêmeras, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então o que nós vamos aprender hoje torne-se um amigo de Deus. Nós procuramos tantas amizades que talvez algumas sim, outras não. Nós temos a percepção de saber que se você se aproximar de uma pessoa X ou uma pessoa Y, você pode ser privilegiado por um momento no seu futuro. E nós nos aproximamos dessa pessoa, nós abrimos a nossa vida, nós despejamos o nosso coração, na esperança que ela faça algo por nós lá na frente, pela sua influência e por seus outros, e por outras características que essa pessoa vem a ter. Deus conhece quem nós somos. A amizade que nós precisamos permanecer e prevalecer é a amizade com Deus. Abraão recebeu um título. A palavra de Deus diz que ele foi chamado como amigo de Deus. Abraão recebeu uma missão. Abraão ouviu a voz de Deus. Nós temos ouvido mensagens, palavras, nós temos orado, nós temos lido a palavra, nós temos buscado Deus, e Deus tem falado. Abraão ouviu. Mas não basta ouvir, irmãos, todos nós temos a capacidade e o privilégio de ouvir a palavra de Deus. O problema é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo. Abraão poderia muito bem ter ouvido somente o que Deus queria que ele fizesse, e não ter se movido, não ter obedecido. A Bíblia diz que ele obedeceu. Hebreus 11:8, o texto lido diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. E o que nós temos feito com aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações? Abraão tornou-se amigo de Deus. E o texto lido em Tiago diz que as suas obras, perante a sua fé, naquilo que ele acreditou, sem ver, mas ele exercitou, ele frutificou, ele teve obras, atitudes, gestos, situações que comprovaram que ele creu em Deus. E é isso que nós precisamos realizar no nosso dia a dia. Ter atitudes, palavras, gestos, intenções do nosso coração que comprovem que nós realmente estamos ouvindo e estamos obedecendo. Alguns princípios, alguns pré-requisitos do porquê que nós precisamos nos tornar amigo de Deus. Primeiro, porque Deus é o único, presta atenção nisso. Deus é o único que vai dizer exatamente o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. É o único. Porque Ele é um amigo verdadeiro. Ele é um amigo fiel. Ele é um amigo que te ama incondicionalmente. Ele te ama e ponto final. Deus é o único amigo que vai realmente nos instruir daquilo que nós precisamos ouvir. E às vezes nós estamos ouvindo pessoas, circunstâncias, situações, e às vezes estamos ouvindo o que queremos ouvir, mas não é o caminho. Não é o que Deus quer. Não é o que Deus projetou. E aí quando nós ouvimos as pessoas que falam o que nós queremos ouvir e não falam aquilo que nós precisamos ouvir, nós saímos do caminho de Deus. Deus sabe e só Ele vai dizer o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Segundo, é o único amigo que você pode ter uma confiança indubitável.
sem dúvida nenhuma. Em Deus você pode acreditar como seu amigo fiel sempre, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o momento da sua vida, da sua história. Em Deus e somente em Deus você nunca terá dúvidas, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele é poderoso. Torne-se amigo de Deus, é o único que você pode confiar 100%, plenamente, sem nenhuma dúvida. Agora, um terceiro item, um terceiro pré-requisito para que você se torne amigo de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. Como é que você vai obedecer? Como é que você vai saber que é Deus se você não conhece a sua voz? Tem como? Se uma pessoa estranha, que você nunca viu, simplesmente emite um som, gravado, para você realizar algo, você vai fazer? Você precisa conhecer a voz de Deus, para você obedecê-lo. E só tem um jeito de conhecer a voz de Deus: passando tempo com Ele, tendo comunhão com Ele, desejando a presença dEle, tirando da nossa língua, da nossa mente, do nosso coração, do nosso caminho, tudo aquilo que impede que a voz de Deus chegue perfeitamente ao nosso coração. Nós precisamos conhecer a voz do nosso Deus, e só se conhece quem tem intimidade. Ou não é? Às vezes a pessoa fala uma palavra só, quando você conhece a voz, esposa, filha, enfim, as pessoas mais próximas a nós, por mínima que seja a sílaba que ela pronuncia, você sabe ou não sabe quem é a pessoa? Sabe, porque você convive, tem comunhão, dialoga, e nós não passamos tempo com Deus, nós não dialogamos com Deus, nós não trancamos a nossa porta e entramos no nosso quarto e falamos com Deus. Por isso, quando nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós às vezes não sabemos se é Deus que está falando. O verdadeiro amigo de Deus sabe quem Ele é. O verdadeiro amigo de Deus, ele sabe o que Deus está pedindo para ele, mesmo que os seus olhos naturais, como foi com este homem, não estava vendo nada, não estava entendendo nada, mas ele obedeceu à voz de Deus. E isso nos permite entender que mesmo estando onde ele estava, esse homem tinha comunhão com Deus. Esse homem procurava pelo menos saber quem era Deus, tinha interesse em Deus, mesmo diante de uma situação difícil, de uma parentela difícil, ele se importava com Deus. E nós às vezes nos rendemos à situação, nos rendemos à dificuldade, paramos e não ouvimos a voz de Deus. Ouvimos tantas outras vozes, fazemos planos com outras vozes, projetamos com outras vozes, mergulhamos de cabeça em conselhos humanos, mas não estamos dispostos. A verdade é essa, irmãos, nós não estamos dispostos a conhecer a voz de Deus, porque a voz de Deus exige renúncia, pastor Juliano. Não é de qualquer jeito que se permanece amigo de Deus, não é com qualquer gesto que se permanece amigo de Deus, não é com qualquer estilo de vida que se permanece amigo de Deus, não. Amigo de Deus tem que deixar a carne de lado, tem que crucificar a cada dia o nosso velho homem, para que você seja amigo de Deus. Precisamos de renúncia, precisamos de santidade. A Bíblia é clara, ela diz que sem a santidade, e se você pegar todas as versões, as mesmas falam a mesma coisa: sem santidade ninguém, não há exceção no versículo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós não sejamos uma daquelas pessoas que Ele vai dizer: ó, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Me adorou com o propósito errado, foi para a igreja com o propósito errado, ergueu as mãos com o propósito errado. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos.
Conheça a voz de Deus. Passe tempo com Deus. Leia a sua palavra. Busque as suas instruções. Entenda o que Ele quer de você, qual é o propósito dEle, para que você se torne amigo de Deus. E qual que é o primeiro caminho? Qual que é a primeira atitude que nos leva a ser amigo de Deus? A Bíblia diz que existe um caminho. E qual que é o caminho? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Nós precisamos depositar, para que nós comecemos a ter uma amizade com Deus, a primeira coisa é colocar a nossa fé no nosso Mestre. Falar como Ele falou, amar como Ele amou, ter as atitudes como Ele teve. Hebreus 3, versículo 15 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Lucas 9,35, e saiu da nuvem uma voz que dizia, aleluia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nos trazer o quê? As boas novas, as boas notícias do céu, não é da terra. Jesus veio nos apresentar o evangelho profícuo, o evangelho que funciona, o evangelho de amor, o evangelho de paz, o evangelho de graça, o evangelho que sai do natural e nos transpõe ao nível sobrenatural com Deus. Ter amizade com Deus, precisamos andar com Cristo, com o seu Filho. Qual é o seu amigo? Para quem você busca conselhos? Para ser amigo de Deus, tem que ter o seu filho do seu lado. Jesus, o que eu faço agora? Como que eu ajo agora? Oh, aleluia! Ele nos trouxe as boas novas. Segundo, Jesus veio reconciliar os pecadores com Deus. Como é que você quer ser amigo de Deus, se você não tem a pessoa bendita dele, que te reconcilia com Deus? Não tem como. Jesus veio nos reconciliar com Deus. Jesus cravou na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas falhas, e nos reconciliou novamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As boas novas, Jesus veio nos apresentar, e é esse tipo de moldura que nós precisamos ter na nossa vida. Moldura. Nós precisamos estar dentro dessa moldura chamada Palavra de Deus. A moldura tem os seus limites. Nós precisamos estar dentro para que nós sejamos amigos de Deus. Terceiro, por que ter a fé em Jesus? Porque é o primeiro passo. Primeiro, porque Ele trouxe as boas novas. Segundo, porque Ele nos reconcilia com Deus novamente através da sua morte. Nós acreditando nisso, um alto preço foi pago para que nós tivéssemos vida com Deus. Segundo, porque quando você tem o Filho, para você ser amigo de Deus, o Senhor da sua vida não pode mais ser a sua carne, não pode mais ser o seu desejo, não pode mais ser o pecado. E quando Jesus entra, quando você tem a fé nele, você se torna amigo de Deus. Por quê? Porque quem vai reinar sobre a tua vida agora é o senhorio de Cristo. E quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o Filho, e quando Ele vê o Filho, Ele nos torna amigo dele. Aleluia! Troque o seu Senhor hoje à noite. Troque o seu Senhor hoje à noite. Deixa Cristo reinar. Deixa Cristo realizar. Deixa Ele ser o teu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre, o seu orientador. Ele é o único que nos livra das trevas. É o único que nos tira do senhorio de Satanás. É o único que nos traz vida. E a Bíblia diz que não é qualquer tipo de vida. É vida com abundância. Oh, aleluia! Nós precisamos, para ser amigo de Deus, ter a fé firmada, constante. Seja qual for a intensidade da tempestade, nós precisamos saber que Ele está no barco.
E se ele está no barco, aquieta a tua vida, porque a hora que ele se levanta, o senhorio dele reina, o senhorio dele acalma, o senhorio dele traz à sua porta o que você precisa, o senhorio dele te cura. Ele é Senhor. Quando? Quando você permite. Quando você permite. Então o primeiro passo, o caminho, a porta, a entrada para que nós sejamos amigos de Deus é a fé em Jesus Cristo. Atentar para o seu evangelho, saber que nós somos reconciliados com Deus por este sacrifício, e saber que se Ele for o Senhor, se o senhorio de Cristo estiver sobre a nossa vida, então Deus nos aceitará como seus amigos. Agora, para permanecer em Cristo, nós não podemos tentar ou desejar, Jander, permanecer em Cristo com as nossas teorias, com as nossas regras. Não. O reino de Deus existe o seu estatuto. O reino de Deus existe as suas regras. O reino de Deus existe a sua forma de conduta, como você fala, como você pensa, como que você age, como que você reage. Nós precisamos, para que nós permaneçamos amigos de Deus. Uma coisa é você se tornar aceitando a Cristo. Como nós já aprendemos aqui, domingo passado, ou retrasado, não me lembro, que nós podemos perder a salvação. Então não é só aceitar, eu entrei, eu aceitei, ergui a minha mão, não. Existem agora regras para você continuar sendo amigo de Deus. Uma coisa é você iniciar, outra situação é você permanecer. E o primeiro ponto, para que você permaneça amigo de Deus, amigo de Jesus Cristo, sendo beneficiado com o seu evangelho, com essa reconciliação em Deus, com o senhorio dele sobre a nossa vida, nós precisamos ter sede, desejo pela sua palavra, pelas suas regras, como que nós precisamos nos conduzir. A Bíblia diz em João 4, 13 e 14, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem aceita a Jesus Cristo, quem está desejoso, buscando, acordando já de manhã e querendo um texto para você se agarrar nos dias mais difíceis ou nos dias mais calmos, não importa. Tem esse costume que se você não tem. Tem pessoas que acordam e já vão ligando tantas outras coisas, se preocupando com tantas notícias do mundo, mas não atenta para saber o que a Bíblia quer de mim hoje. O que o meu amigo quer que eu faça para eu permanecer amigo dele? Está aqui, as regras. Sede pela sua palavra, porque essa palavra é uma fonte que jorra, não simplesmente para amanhã. É uma fonte que jorra para a vida eterna. E nós precisamos ter um slogan na nossa vida, dentre outros. E um deles é o seguinte: nós não podemos nos prender a coisas ou a situações que não nos levam para a eternidade com Deus. Deseja a sua palavra. Quais são as regras desse meu amigo? Para eu permanecer amigo dele, eu tenho que fazer o quê? Porque o amigo terreno, você respeita ou não respeita? Respeita. Você invade o espaço dele? Não. Ixi, aquele lá, se eu falar isso para ele, ele vai ficar estressado. Ué, por que você sabe como que é o outro amigo seu? Porque você tem comunhão com ele, você convive com ele. Agora, Deus, você não sabe por quê? Você não conhece as regras dele. Você está lendo tantas outras coisas desnecessárias e não está atentando para a palavra de Deus. Amós 8, do 11 ao 14 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente.
Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Haverão dias, irmãos, ou haverá dias, enfim, que não vai ser a bebida e nem a comida que vai nos sustentar. Existirão dias na nossa vida, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do homem, que sai da boca de Deus. Existem dias que esta palavra nos sustenta mais do que qualquer alimento que você coma. Você pode passar dias sem se alimentar, mas se você estiver firmado nessa palavra, eu tenho a plena convicção de que Deus supre todas as nossas necessidades. Nós precisamos saber o que Deus pretende da minha e da sua vida. Tiago adverte: quem são os amigos de Deus? Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, se você não conhece as regras daquilo que você não pode fazer para se tornar amigo do mundo, o que é que eu não posso fazer para que eu me conforme com o mundo? Está na palavra. Eu não estou vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque, sabe por quê? Porque Paulo fala assim, que se você não pode se conformar com o mundo. Só que como é que você vai não se conformar com algo que você não conhece? Pode isso? Eu não vou me conformar com uma coisa que eu não conheço? Então hoje o Espírito Santo está nos convocando para isso. Sede pela palavra, desejo pela palavra, amor pela palavra. Tiago 1, 21, 22 diz: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tornar-se amigo de Deus, irmãos, primeiro, a fé em Jesus Cristo, aceitar as palavras do seu filho, as condutas do seu filho, o jeito que ele se portava. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É por ele que nós iniciamos uma amizade com Cristo. Só que para que permaneçamos em Cristo, nós precisamos cumprir somente e tão somente as regras do seu reino, que é a sua palavra. Então tenha sede pela palavra, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra. Não adianta você querer ler 54 mil capítulos em um dia. Eu li a Bíblia hoje, 22 capítulos, mas espera um pouquinho, você praticou quanto? Nada. Então leia um e pratique um. Leia um versículo. Eu leio um capítulo por dia, não mais que isso. Um capítulo por dia. Hoje eu estou lendo o Êxodo, comecei o Êxodo ontem. Um capítulo. Ontem eu li um, hoje eu li o 2, antes de sair de casa. Eu não faço nada, absolutamente nada, antes de ir para o meu quarto e ler a palavra e fazer oração. Nada. Aonde nós queremos chegar? A quem é que nós estamos tentando ludibriar? Deus não. Deus sabe se nós somos amigos dele, e Deus sabe quais são os nossos interesses diários. Quem nós somos. Homem nenhum jamais saberá, mas Deus sabe. Quem nós somos, onde ninguém está vendo nós. O que nós pensamos, quais são os nossos projetos.
Deus sabe. Se você tem projetado qualquer outra coisa que não seja a vida eterna com Ele, reveja os seus conceitos. Última coisa para a gente encerrar e orar. Dentro desta nossa filiação com Cristo, que nos leva até essa amizade gloriosa com Deus, de receber esse título poderoso que este homem recebeu, de ser chamado amigo de Deus, nós precisamos ter sede pelo seu reino, ter sede pelas suas regras, ter sede pela sua palavra, porque a palavra dele jorra uma fonte que nos leva para a vida eterna. Essa palavra vai nos caracterizar como amigos de Deus e inimigos do mundo. Agora, você aceita Cristo, você começa a conviver com as suas regras, a atentar para a sua palavra, a olhar para a sua palavra, a se debruçar sobre a sua palavra e começa a viver. Mas nós precisamos mais do que conhecer a palavra de Deus, porque vão existir momentos, em qualquer relacionamento natural existe, e com Deus também, que virão situações, ofertas, situações que vão nos tentar, ou às vezes conseguir, nos roubar o compromisso da fidelidade com este reino. Então a terceira e última coisa que nós precisamos entender para sermos amigos de Deus é compromisso de fidelidade, porque Deus é fiel. A palavra diz que mesmo quando eu e você somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É qualidade, é caráter, é inerência dele. Ele é fiel. Nós que precisamos estar atentos para não romper o compromisso com essa fidelidade. Jó 40, 5 e 6 diz a Bíblia: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Jó foi fiel a Deus? Foi. A Bíblia diz que ele não pecou com os seus lábios. Ele tinha um motivo para isso, Jander? Tinha. Meu Deus do céu. E quantos motivos? Só que ele preferiu preservar a sua integridade, preservar a sua fidelidade, a ponto de Deus apontá-lo. E Deus não só aponta, Deus o qualifica. Olha aí, os amigos de Deus são qualificados pelo próprio Deus. Não busque qualificações humanas, títulos humanos. Não, busque qualificações de Deus, qualificações da sua palavra. Seja qualificado para Ele, mas ninguém está vendo, não tem problema, Ele está vendo. Quem precisa ver é Ele. Se qualifique para Deus. E Deus aponta este homem, e eu encerro, para que a gente pense sobre as qualidades que Deus diz de Jó. Ele diz que não há ninguém semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mais quatro situações para a gente levar para o nosso travesseiro hoje à noite. Se nós realmente somos amigos de Deus. Deus diz que Jó era íntegro. Jó não era um homem corrupto e nem era amigo de gente corrupta. Olha aí. Eu não sou, mas convivo. Opa. Eu não peco, mas eu estou no meio. Opa. Amém, irmãos? Ele não era e não convivia. Integridade plena, integridade 100%. Deus diz que Jó era reto, ou seja, entre o certo e o errado, entre o santo e o pecado, Jó seguia a justiça e a santidade. Meu Deus, quantas ofertas diárias entre o certo e o errado nos são apresentadas? Quantas situações entre o santo e o profano nos são apresentados? E Deus diz que esse homem era reto.
pelo certo e pelo errado, ele preferia a justiça dele, de Deus. Pelo santo e pelo profano, ele preferiu o quê? A santidade. Ele preservou. Ainda que ele me mate, oh aleluia. Irmão, só quem é amigo sabe disso. Só quem é amigo de Deus sabe que não importa a situação, Deus está no controle, Deus está trabalhando, é um amigo que não falha. Fique tranquilo, meu irmão. Só seja amigo dele, só se interesse pelo reino dele, só busque a Jesus, só se importe com as coisas dele, e o resto ele faz, ele acrescenta, ele mata, ele levanta, ele muda, ele constrói, ele faz o que for preciso, para que ele possa te abençoar, se você for amigo de Deus. Terceiro, Deus diz que ele tem temor de Deus, é um homem temente a Deus. Jó andava em justiça e retidão, porque sabia que Deus abominava o pecado. Temor, respeito, não é temor de medo. Eu não posso entristecer o meu amigo, eu não posso entristecer o Espírito Santo, então eu não vou fazer, mas vai perder, eu não vou fazer. Isso era Jó. Preferiu temor a Deus, por quê? Porque Deus abomina o pecado. Deus abomina o entristecimento ao Espírito Santo. Um homem temente a Deus. E último, Deus diz que ele era um homem que se desviava do mal. Jó desviava-se do mal porque não queria perder a comunhão ou a sua amizade com Deus. Não, ele se desviava do mal. Ali tem mal, ali tem pecado, ali tem fofoca, ali tem chocarrice, ali... Estou fora. Eu vou desviar o caminho. Não é ir ver o que está acontecendo. Não, eu vou lá ver porque vai que eu posso, né, evangelizar alguém. Não, irmão, desvia. Nós somos fracos, nós somos carne. Não vai ver o que está acontecendo. Desvia. Desvia. O amigo de Deus desvia, por quê? Porque ele não quer entristecer o seu amigo. Desvia-se do mal. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E com essas 4 características nós pontuamos o terceiro ponto, que é: Jó tinha um compromisso de fidelidade com o seu amigo. Tenha um compromisso com Deus. O resto ele faz, o resto ele transforma. Ele abençoa. Nós tínhamos mais tópicos para dizer, mas fica para uma outra oportunidade, porque eu creio que aquilo que o Espírito Santo queria falar com a mim, com a sua vida hoje à noite, está falado. Amém? Oremos. Pai, nós não temos palavras por tanto amor, por tanta graça, por tanta misericórdia, por tantas bênçãos, e a Tua palavra diz que é essa bênção do Senhor que nos enriquece, que nos faz crescer a cada dia. Obrigado por nos permitir esta amizade tão linda, por nos permitir ser enquadrados como amigos do Todo-Poderoso, o Criador e o sustentador de todas as coisas, Pai. Nós queremos preservar essa amizade, cumprindo a Tua palavra, aceitando a Jesus Cristo, observando os Seus passos, Suas atitudes, Suas palavras, e colocar a nossa vida, moldando a nossa conduta diária pela Tua palavra, pelas regras da Tua palavra, para que nós possamos manter como este homem manteve, um compromisso de fidelidade com o nosso melhor amigo. Aleluia, o Senhor é o nosso melhor amigo, o que não falha, o que não erra, o que não tem segundas intenções, o que nos ama incondicionalmente, o que está sempre pronto a nos levantar, nunca nos acusa, nunca nos aponta, nunca nos derruba, mas está sempre pronto a nos dizer: esforça-te, tem bom ânimo, levanta, eu sou contigo, oh aleluia, eu te tomo pela mão direita, aleluia. Obrigado pela sua amizade.
Obrigado por esse privilégio de nós podermos hoje à noite decidir em ser amigo de Deus. E é isso que nós queremos hoje à noite, Pai. Tornarmos amigos de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador, do Sustentador, aquele que nos deu vida, aquele que nos dá esperança, aquele que nos levanta a cada manhã, renovando a sua misericórdia, e a sua palavra diz que esta é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Crava este compromisso hoje à noite, no meu coração, no coração dos que estão aqui no santuário, no coração daqueles que estão pela internet, no coração daqueles que ouvirão essa mensagem. Nós precisamos ser rotulados, nomeados, capacitados como amigos de Deus, amigos de Deus, amigos de Deus, através de Jesus Cristo, cumprindo a sua palavra e permanecendo com um compromisso de fidelidade ao Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo, nos capacita hoje à noite. Nós te adoramos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa-nos e faça-nos entender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.